Olá, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a depender do momento em que você estiver vendo esse vídeo. Aqui quem fala é o professor Bruno Xavier. Aqui embaixo consta o meu e-mail para quem quiser tirar alguma dúvida, enviar alguma sugestão, enviar algum conteúdo relacionado à disciplina do curso, certo? A nossa disciplina é a disciplina de Eletricidade e Circuitos Elétricos do curso Superior em Tecnologia e Energias Renováveis, que é oferecido no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus João Câmara. A nossa primeira aula, a nossa primeira videoaula, vai tratar sobre resistores. Esses slides aqui, eles em sua totalidade falam sobre resistores, capacitores e indutores, mas a gente vai fracionar esse conteúdo, essa temática, para que as videoaulas se tornem mais curtas, certo? Aqui nós temos o nosso sumário, que é o nosso roteiro que a gente vai seguir. Conforme eu falei, a nossa primeira videoaula, ela vai tratar apenas da temática de resistores. Então a gente vai falar sobre quais assuntos já foram vistos em sala de aula presencialmente, que era o nosso modelo anterior de ensino. A gente vai trazer também as referências bibliográficas, quais foram aquelas obras que embasaram a criação desses slides e que, porventura, foi utilizado algumas figuras dessas obras, certo? Explicitar quais são os objetivos relacionados a resistores, indutores e capacitores e fazer uma breve introdução. E por último, a gente vai contextualizar e trazer para vocês quais conteúdos vão ser abordados em aulas posteriores. O conteúdo, pessoal, relacionado às aulas anteriores estão elencados nesse slide sob a forma de tópicos. Relembrando que o último conteúdo que a gente viu tratou de sinais alternados. E esses conteúdos eles foram vistos de forma presencial, certo? Então, esses conteúdos eles estão registrados no Google Sala de Aula, no qual eu sugiro que vocês façam a revisão deles para dar prosseguimento ao curso. Então, pessoal, quem está com dúvida sobre esses assuntos, quem precisa memorizar, relembrar, sugiro que realmente o faça, certo? A orientação é que acessem a nossa turma no Google Sala de Aula. Eu vou aqui fazer uma breve apresentação a vocês. Essa aqui é a minha visão enquanto professor, certo? A visão de vocês é como aluno, mas vocês já estão cadastrados nessa turma, porque a gente tinha como metodologia deixar tudo organizado e registrado na forma de tópicos, assim como o Google Sala de Aula permite. Então, para quem tem dúvidas sobre esses assuntos que foram vistos de forma presencial, eu sugiro acessar esses links aqui, que está no tópico material, etapa 1, certo? Por exemplo, aqui na primeira aula, a gente faz uma introdução aos circuitos elétricos e a gente replica aquele conteúdo que foi visto em sala de aula, no qual teve escrita em quadro branco, né? E a gente tirou fotos desses quadros
para que nenhum aluno perdesse esses conteúdos. Aqui também tem um slide no qual a gente fala sobre as grandezas elétricas, sobre o prefixo do sistema de unidades, carga elétrica e corrente elétrica. Então, como revisão e até para fazer um reinício à nossa disciplina, eu sugiro que vocês revisem esses conteúdos, tá ok? Para a produção desses slides, pessoal, eu utilizei como referência bibliográfica esses dois materiais. O primeiro trata-se de um manual técnico sobre circuitos elétricos do Centro Paula de Souza, certo? Esse material está disponível na internet. E a segunda referência bibliográfica é um livro de fundamentos de circuitos elétricos, na qual a gente tem na nossa biblioteca disponível alguns exemplares. Então, aqueles alunos que tiverem interesse em tomar emprestado essa segunda referência bibliográfica, eu sugiro entrar em contato primeiro com a biblioteca do campus, porque aí eles vão passar para vocês todos os protocolos de segurança necessários para chegar ao campus e fazer com que isso aconteça. Pessoal, em relação à temática mais generalista apresentada no primeiro slide, que é resistores, indutores e capacitores, relembrando que a gente vai destrinchar cada videoaula em um desses componentes para que o vídeo não se torne tão grande, certo? Mas após ver todo o conteúdo abordado dessa temática principal, o aluno deve entender o comportamento de cada um desses componentes quando submetidos à passagem de corrente elétrica ou diferença de potencial elétrico, a famosa DDP. E dessa maneira, ele vai poder compreender a diferença entre cada um desses componentes e, consequentemente, onde cada um desses componentes poderá ser aplicado, certo? Até agora, nos limitamos a estudar circuitos resistivos por meio das leis básicas. A gente viu como fazer uma associação entre tensão, corrente e resistência por meio da lei de Ohm. Aprendeu sobre primeira lei e segunda lei de Kirchhoff. Viu como fazer associação de resistores em série e em paralelo. Viu também sobre divisor de tensão e corrente, ponto de Wheatstone. Todos esses assuntos relacionados a circuitos puramente resistivos, certo? A partir de agora, nós vamos estudar dois novos elementos de circuitos lineares passivos, que é o capacitor e o indutor, certo? Mas antes disso, a gente vai fazer uma revisão, certo? Sobre questões de ordem mais práticas sobre resistores. Então vamos lá, resistores. Antes, pessoal, de abordar esses conteúdos de ordem mais prática sobre resistores, é importante que a gente explicite quais são os objetivos específicos relacionados a esse tópico. E nesse sentido é importante a gente relembrar vocês a metodologia utilizada para que aconteça esse ensino remoto barra híbrido, certo? A gente tem três momentos, que é o momento assíncrono. Normalmente são materiais, videoaulas que o professor disponibiliza em plataformas como Google Sala de Aula ou Swap. E é importante que vocês vejam, estudem esses conteúdos antes de que aconteça o momento 5. E a gente também tem o momento híbrido, que está relacionado ao fazer do aluno. Normalmente alguma tarefa, alguma prática que o professor orienta o aluno a fazer antes também do momento síncrono. E esse momento síncrono normalmente
ele acontece via Microsoft Teams, certo, pessoal? Então, revisando, a gente tem um momento assíncrono e um momento híbrido relacionado a determinado tópico que devem ser estudados ou vistos, se for o caso de uma videoaula, antes do momento síncrono que vai ser realizado pelo Microsoft Teams. É um primeiro momento em que eu estou falando isso com vocês e é importante que isso fique claro, que vocês não deixem chegar no momento síncrono lá no Microsoft Teams sem ter estudado e visto e feito as atividades relacionadas a esse conteúdo. Então, para os objetivos específicos relacionados a resistores, nós temos que, no momento assíncrono, a gente vai descrever o funcionamento de resistores, classificá-los de acordo com os tipos, potência e aplicação, interpretar a sua tabela de cores e realizar e aprender como realizar a sua medição. Então, esses são os objetivos específicos relacionados a essa videoaula. A primeira videoaula que vocês estão vendo relacionada à disciplina de eletricidade e circuitos elétricos, certo? Já no momento híbrido, vocês vão precisar interpretar a sua tabela de cores, ou seja, a tabela de cores dos resistores, e realizar e fazer um exercício relacionado a essa tabela de cores. Explicar e interpretar o funcionamento dos resistores de acordo com a aplicação e simulação. Então, essas são atividades que vocês vão precisar fazer antes do momento síncrono. No momento síncrono, a gente vai juntos julgar e pensar o que foi realizado sobre medição de tensão e corrente e construir um gráfico para visualizar o quociente entre tensão e corrente, que será a nossa resistência ôhmica. Chegou a hora de a gente realizar algumas simulações para a gente melhor entender o comportamento e funcionamento de elementos passivos do tipo resistor, certo? Então eu peço que vocês sigam as orientações que tem nesse slide. Então, vamos acessar esse endereço eletrônico aqui, certo? www.faustet.com, já está salvo aqui para mim, ó, /circuit, certo? E aí a gente vai no caminho que está elencado aqui embaixo. Exemplos de circuitos básicos depois lei de Ohm. Então aqui já tem um circuito prontinho para a gente, certo? No qual a gente tem dois resistores. Ambos resistores estão conectados à mesma fonte de tensão ou à mesma diferença de potencial, que é uma tensão contínua de 5 volts. Observem que a cor verde indica a voltagem positiva. A cor cinza indica que o componente está conectado ao terra, certo? Então, se existe fluxo de elétrons aqui nessa simulação, é porque existe uma diferença de potencial. A cor vermelha indica uma voltagem negativa que a gente não vê aqui nesse exemplo, certo? E os pontos amarelos indicam corrente. O fluxo, onde os pontos têm maior velocidade, significa que a corrente tem um maior valor, certo? E aqui a gente tem um menor valor. Com base na nossa simulação, pessoal, a gente pode fazer algumas análises sobre esse circuito, fazer algumas comparações. Isso é importante para o nosso aprendizado. Uma primeira coisa que a gente pode observar é que os resistores têm valores diferentes, certo? E com base nisso eu faço uma primeira pergunta. O fluxo de elétrons é maior no resistor do lado esquerdo ou é maior no resistor do lado direito?
a corrente elétrica é maior no resistor de 100 ou no resistor de 1K, certo? Eu peço que um primeiro aluno que visualize esse vídeo, que ele copie essa pergunta e cole lá no nosso mural do Google Sala de Aula da nossa disciplina, Eletricidade e Circuitos Elétricos, certo? E eu peço que os demais alunos se engajem em responder, explicando também por que é maior. Uma próxima pergunta é: qual é a lei básica da eletricidade que explica esse fenômeno? É, outra coisa que eu peço para vocês fazerem, isso fica por conta, é, é que vocês confirmem esses valores presentes na simulação utilizando essa relação que existe aí embaixo, certo? Que relação é essa? Vocês vão me responder lá no mural do Google Sala de Aula da disciplina. Os resistores são elementos físicos cuja característica principal é a resistência elétrica. Quando se estabelece uma tensão entre os terminais de um condutor, o campo elétrico gerado pela tensão provoca o movimento ordenado de elétrons livres, como a gente viu, por exemplo, na nossa simulação, em que os elétrons partiam do, da fonte de tensão de 5 volts, do ponto de tensão de 5 volts, para o terra. Esse é o sentido convencional da corrente elétrica, sempre do ponto de maior tensão para o ponto de menor tensão. Essa é a forma convencional como a gente estuda a corrente elétrica nos circuitos elétricos. É um padrão adotado, a forma convencional. Fisicamente falando, em outras palavras, parte da energia fornecida ao fio é transformada em energia elétrica e parte em energia térmica. Essa conversão em calor é conhecida como efeito Joule. Quanto mais alto o valor da resistência elétrica do condutor, maior é a oposição à passagem da corrente e maior é a quantidade de calor dissipado. Então, no exemplo que a gente viu na simulação, qual dos resistores faziam maior oposição à passagem de corrente? O de 100 ohms ou de 1K? A resistência elétrica depende do material, das dimensões do condutor e da temperatura. Sua unidade de medida no sistema internacional é o ohm. Em muitos casos práticos, deseja-se que o valor da resistência seja o menor possível para reduzir a dissipação de energia. Por exemplo, nos condutores empregados em redes elétricas, transformadores e motores. A depender da aplicação, isso nem sempre é verdade. Em outras aplicações, como nos circuitos elétricos, deseja-se limitar a corrente em um valor estipulado. Os resistores podem ser construídos com fio, filme de carbono, filme metálico. Então a gente tem uma diversidade de possibilidades, tipos, fabricantes de resistores, como vocês podem ver nessa figura. Em outros casos, deseja-se transformar a energia elétrica em energia térmica, como no chuveiro, no forno elétrico e no secador de cabelos. Esses elementos também são denominados resistores, mas comercialmente costumam ser chamados de elementos de aquecimento ou de resistências. É comum dizermos que a resistência do chuveiro queimou, o que pode causar certa confusão, pois a resistência é uma propriedade e não um dispositivo.
Ainda falando sobre as características de resistores, a gente pode observar que, a depender do tipo de material utilizado na sua fabricação ou a depender do tipo de resistor, que a potência máxima associada a ele, potência máxima dissipada associada a ele, pode variar, certo? Então, para resistores de carbono e filme metálico, a gente vai encontrar resistores cuja potência máxima dissipada permitida vai variar na faixa de 0,1 a 1 watt. Para resistores de fio, a gente vai encontrar resistores na faixa de 5 a 100 watts. Para resistores de aquecimento para uso residencial, essa faixa se situa entre 1 e 5 kW. Lembrando que potência máxima dissipada está associada a outras duas grandezas. Quais são elas? A diferença de potencial máximo combinada com a corrente elétrica máxima permitida. Porque se a gente for relembrar o conceito de potência, a gente vai ver que potência é o produto da tensão pela corrente. Então, essas duas grandezas têm de ser consideradas quando se faz o cálculo da potência máxima dissipada em determinado circuito. Algumas aplicações exigem que o valor da resistência do resistor seja variado. Lembrando que resistência é uma característica do elemento resistor, certo? Então a gente consegue variar o valor da resistência elétrica. Em aplicações de baixa potência, elementos que permitem tal variação são encontrados na forma de potenciômetros. Há também os trimpotes, utilizados para ajustes no circuito eletrônico. São potenciômetros menores, certo? O termo trimpote vem da junção das palavras inglesas trimmer e potentiometer. Outro dispositivo que possibilita a variação da resistência é o reostato de elevada potência. Quanto à simbologia de resistores, a gente tem a representação gráfica de uma resistência fixa, certo? Para potenciômetros e tripontes, a nossa representação é um pouquinho diferente. Então, pessoal, quando a gente compra um resistor, a gente quer saber a indicação do valor da resistência elétrica associada a ele. Aqueles resistores maiores, com dimensões maiores, ele tem a indicação do valor da resistência e da potência no seu próprio corpo. Normalmente são os resistores de fio, certo? Aqueles resistores que são menores, eles, principalmente aqueles de menor potência, eles utilizam apenas um código de cores para indicar o seu valor. Então a gente consegue identificar qual o valor daquela resistência elétrica associada ao resistor por esse código de cores. O código de cores consiste em 4, como, como o resistor representado aqui nessa figura no quesito A, certo? Ou ele tem 5 anéis coloridos impressos no seu corpo, como está representado aqui na figura nesse quesito B, certo? Conforme a gente viu no slide anterior, para aqueles resistores que são de menor potência, os valores de resistências elétricas associadas a eles serão representados por meio de um código de cores de anéis. A gente pode ter resistores com 4 ou 5 anéis. O último anel sempre diz respeito à tolerância. E o que é essa tolerância? A tolerância diz respeito à precisão com a qual um resistor foi produzido. Então, por exemplo, para um resistor cujo último anel seja vermelho, ele tem uma tolerância de 2%, o que significa que ele pode ter uma variabilidade no valor final dele,
de até 2% em relação ao seu valor de referência. Então, quando a gente for medir na prática lá com o ohmímetro o seu valor, ele pode variar um pouquinho em até 2%. Um resistor cujo último anel seja marrom, ele é um resistor mais preciso, ele tem uma tolerância de 1%. Um resistor cuja cor seja ouro, ele é um resistor menos preciso, ele tem uma tolerância de 5%. Nessa tabela a gente pode ver que resistores cujo último anel seja prata, ele tem uma tolerância de 10%, todavia ele faz uma observação de que eles não estão sendo mais fabricados. Para aqueles resistores que têm 5 anéis, a gente ainda pode ter o caso desse último anel ser verde, e aí ele é um resistor mais preciso ainda. É um resistor cuja tolerância é de 0,5%. Ou seja, a variabilidade em relação ao seu valor de referência pode ser menor, certo? Para os anéis anteriores ao anel de tolerância, eles estão, cada cor estará para um algarismo, certo? Então, a cor marrom estará para 1, vermelha 2, laranja 3 e assim por diante. A gente tem algumas situações específicas aqui que a cor preta ela não se aplica ao primeiro anel. É até lógico, porque zero à esquerda não faz diferença, certo? E a gente tem que as cores ouro e prata elas são aplicáveis apenas ao terceiro e último anel, que é o anel de tolerância. Caso essas cores estejam no terceiro anel, elas representarão uma potência. No caso da cor ouro, uma potência de 10 elevado a menos 1, e no caso da cor prata, uma potência de 10 elevado a menos 2, que a gente vai entender melhor nos slides que se seguem, porque a gente explica como se dá essa conversão de cores para os seus respectivos valores de resistências elétricas. Então, pessoal, nos dois sliders seguintes, a gente tem a associação dos resistores e suas cores com as suas resistências elétricas, com os valores de resistências elétricas, certo? Então, para esse exemplo aqui, a gente tem um resistor de 4 anéis. O primeiro anel é o anel vermelho, o segundo anel é o verde, o terceiro anel é o amarelo e o último é esse anel na cor de ouro, certo? Então, o primeiro e o segundo anel estão respectivamente para o A e o B, que é o nosso primeiro algarismo e segundo algarismo, respectivamente, da nossa resistência elétrica. O terceiro anel diz respeito a uma potência. Então, o nosso amarelo, se a gente for observar a tabela anterior, está para 4. Então, ele vai ser uma potência de 10 elevado a 4. E o nosso último anel diz respeito à tolerância, no qual a gente já falou um pouco no slide anterior. Nesse exemplo, pessoal, a gente tem um resistor com 5 anéis de cores, certo? A fórmula para calcular a resistência elétrica é muito parecida com a anterior. O último anel continua sendo o anel relacionado à tolerância e o penúltimo anel continua sendo o anel relacionado ao algarismo multiplicador, ou seja, aquele relacionado à potência cuja base é 10, certo? O que muda agora é que a gente tem 3 algarismos para definir o valor da resistência elétrica. Ou seja, a gente tem um algarismo para centena, que é o A, para dezena, que é o B, e para unidade, que é o C, certo? Eu peço que um primeiro aluno que visualize esses slides coloque uma pergunta também sobre qual o valor de cada um desses resistores que a gente apresentou nesses exemplos.
da figura A e na figura B. E peço que os demais alunos se engajem respondendo, calculando o valor de cada um desses dois resistores apresentados aqui nesses slides 24 e 25, certo? De número 24 e 25, e que também me respondam se esses valores calculados, se eles condizem com valores de resistores que são vendidos comercialmente. O nosso próximo assunto relacionado a resistores é sobre como realizar a medição dos valores de resistência elétrica deles, certo? Então, o dispositivo que mede a resistência elétrica é conhecido como ohmímetro. Observem que a gente, para realizar a medição da resistência, do valor da resistência elétrica do resistor, a gente deve conectar eles de forma paralela. Observe que a resistência e o ohmímetro estão conectados de forma paralela. Outro cuidado que a gente deve ter é que nunca o resistor deve estar alimentado, ou seja, energizado. Por isso que a gente tem essa chave e representa nessa figura ela de forma aberta, deixando claro e evidente que o resistor não pode estar energizado, certo? Porque caso isso aconteça, pode causar algum dano ao instrumento de medição. Mesmo com o circuito desenergizado, como é o caso aqui, a gente não está vendo nenhuma fonte de alimentação ligada diretamente ao circuito, certo? Ainda assim, a gente deve ter cuidado de verificar se não existem outros componentes conectados ao resistor sob medição. No caso dessa figura aqui, o resistor sob medição é R2. De outra maneira, ele está conectado a outro resistor R1, certo? Nesse caso, o ohmímetro está indicando a leitura das duas resistências que estão em paralelo, e não apenas de R2, a qual está conectado. Sendo assim, caso se queira medir apenas a R2, ela deverá ser desconectada das demais resistências ou outros componentes, como a gente ilustra aqui nessa figura. Nesse slide, a gente pode observar que a gente tem um circuito com um gráfico relacionado. O circuito basicamente é uma fonte de tensão variável, certo? No qual a gente também tem um resistor que é fixo, tem valor fixo, e se aumenta o valor dessa fonte de tensão. A gente observa que à medida que a gente aumenta o valor da fonte de tensão, também se aumenta de forma proporcional o valor da corrente, certo? Então, a gente também tem uma tabela que indica os diferentes valores de corrente à medida que a tensão varia, que foi o que a gente foi capturando à medida que foi sendo realizados os experimentos. Então, o que é que esse gráfico nos mostra? Mostra que a razão entre os valores da tensão e corrente é constante, certo? Essa constante é justamente a resistência ôhmica do corpo de prova. Digamos que a gente tivesse um determinado aparelho ou resistor que a gente não soubesse o valor dele. Então a gente teria como realizar esse tipo de experimento para saber o valor da resistência ôhmica do corpo de prova. Por último, pessoal, eu quero que vocês assistam esse tutorial. É um tutorial que ensina como se cadastrar nesse simulador online chamado Tinkercad. E também ensina vocês fazerem um circuito mais simples. E eu peço que vocês simulem esse circuito que a gente trouxe aqui nessa figura desse slide, certo? Peço que vocês realizem os exercícios do próximo slide. São esses aqui, certo?
Peço que, por último, vocês também façam as alterações apresentadas nessa figura desse slide, certo? Essas perguntas elas vão estar também no formulário que vai ser aplicado a todos os alunos e que está relacionado ao nosso momento híbrido e que deve ser, portanto, realizado antes do nosso momento síncrono, que vai ser lá no Microsoft Teams. Então, eu preciso que vocês realizem essa atividade de ordem prática. A gente viu um conteúdo de ordem mais prática sobre o elemento passivo resistor e na próxima videoaula a gente vai ver conteúdos relacionados ao capacitor, que também é um elemento passivo, certo? Eu espero que vocês tenham tido uma boa videoaula e até a próxima.